Oi, turma do segundo ano da Mediação Tecnológica, tudo bem? Professor, tudo bem? Professora, como vocês estão hoje, hein? Preparados para mais um encontro? Pois é, olha só, hoje nós temos, olha aqui, quem já colocou aí naquele caderno que só você prepara, anota, vê aquilo que é importante para quando você for estudar? Exatamente, nós vamos falar sobre a produção textual. Mas de que maneira? Vamos ver quem sabe aí na sala. Lembre que nós passamos pelas competências. Quando eu falo em competências, eu vou lembrar automaticamente de quê, segundo ano? Vamos lá, competência 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou utilizá-las na minha dissertação, correto? Muito bem, mas antes nós temos aquela nossa leitura, tá? Vamos fazer a leitura, aí nós retornamos aqui para continuar essa conversa. Eu quero saber como é que vocês estão em relação à escrita, se vocês já começaram. Na verdade, tem uma turma aí que eu sei que já vem praticando desde o ano passado. Na verdade, desde lá de trás, não perdeu aquele hábito da prática e vai só melhorando, não é assim? Então vamos ver aqui na tela o que nós temos hoje de leitura, pessoal. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo a leitura. Nós vamos começar com Para Sempre, é o nosso título de quem? Drummond. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento, morrer acontece com o que é breve passa. Então vejam bem, qual a reflexão hoje que nós temos antes de começarmos aqui a falar sobre a nossa produção textual? Hein? Olha lá, nós temos a imagem aqui para os senhores, a importância, o valor. Drummond traz para a gente uma reflexão. E aí vocês podem fazer, podem comentar, certo? Depois cada um coloca aí, e todo mundo tem que falar. Não, de repente hoje eu quero falar aqui na sala, quero fazer a leitura. Pode fazer. O nosso em tom de conversa, pessoal, é exatamente esse. Qual é a temática abordada por Drummond? Tá? Então lembrem bem, antes do nosso conteúdo ou vem uma música, ou vem um texto reflexivo ali em relação ao que está acontecendo à nossa volta, mas serve para quê? Toda a leitura é para a turma apropriar-se de quê? Daquele nosso vocabulário mais aprofundado, tá certo? Bom, aqui falando um pouquinho sobre o nosso autor, com certeza vocês já ouviram falar em Carlos Drummond de Andrade. Sim ou não? Vamos ver. Quem? Cadê os nossos leitores aí da sala? Em segundo ano. Quem foi Carlos Drummond de Andrade? Foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Nós vamos falar muito sobre ele ainda, tá? Deixa eu chegar no terceirão que vocês vão ver. Aqui nós temos, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. É um trecho de um de seus poemas mais conhecidos, certo? Então, olha só. Falar de Drummond... professora, mas se nós vamos falar de Drummond só no terceiro ano, começa agora? Lembra que a gente sempre fala para vocês aqui, a leitura, pessoal, ela é essencial. E eu não tenho que escolher o tempo, o ano para ler, não. Então, a leitura, você vai conhecer Drummond. Quando chegar no terceiro ano, quem conhece Drummond aqui? Você já ouviu falar. De repente, lá no primeiro, buscou saber lá sobre Clarice Lispector. Perceberam já que sempre vem Vinícius de Moraes, sempre vem um trechinho para vocês analisarem. Vem o trecho, vem o nosso em tom de conversa, e aí na sequência vem um pouquinho sobre o autor. Muito bem. Mas agora vem aquela pergunta: como estão as produções dos senhores? Vamos ver, eu quero saber aí na sala, essa turma aí de segundo ano, como vocês estão em relação à escrita? Eu sei que vocês têm muita coisa para estudar, muita atividade, tem um momento interativo, não é assim? Mas e aí? Como é que está a sua produção, a sua dissertação? Quem aí na sala já tem um material pronto e vai só pontuando aqui, competência 1, a minha como é que está, tá ok?
Muito bem. Aí você vai 2, 3, 4, até a quinta. Então, você está aprimorando a sua escrita. E aí, hoje, vai ser, eu vou dizer assim para vocês, vai ser um bate-papo. Vamos colocar assim? Por quê? Eu vou apresentar aqui alguns modelos, né, de redação, alguns trechos também, e você vai observar, meu Deus, eu acho que eu já cometi esse aqui, esse desvio. Ou então, não, a minha está padrão, eu estou conseguindo, como? Praticando, exercitando, eu vou sempre melhorando o meu desenvolvimento, a minha conclusão, a minha introdução. Certo? Então você vai pegar, vai continuar com aquele seu caderno na nossa aula 69.1 e veja só o que já aparece para a gente aqui na tela. Vamos lá. Acompanhe aqui. Produção de textos, estamos falando sobre a nossa redação. E olha aí, gente. Vamos deixar só a imagem aqui para vocês, olha. O que dá para a gente falar sobre essa imagem aqui? Eu sei que é a minha folha de redação, ali ela apresenta 30 linhas, que é o espaço que eu tenho para desenvolver o meu texto baseado na temática abordada. Tudo bem até aqui? Mas o que esse candidato fez? Alguém aí, como treineiro, ou mesmo em sala, assim, quando o professor passa a atividade, já aconteceu alguma coisa assim? Olha lá, o que nós temos aqui? A redação é uma redação, né? Apresenta 5 linhas preenchidas, logo 3 linhas a menos que a quantidade mínima necessária. O texto, então, é classificado como insuficiente. O que mais que você poderia comentar a respeito? Será que a pessoa começou e desistiu? Confundiu? Ou então, olha o que ele fez, o que o candidato fez com o texto. Então, aqui esse é o primeiro exemplo, tá? Vamos embora. Nós temos aqui o exemplo 2. E agora, segundo ano, o que vocês apontam aí para mim? O que eu tenho aqui? Eu tenho o texto, ele está escrito, o que aparece, qual é a mensagem, qual é a ideia que o candidato quis transmitir. Vamos lá, o tempo de vocês aí. Vocês vão colocar aqui o que aparece. Porque aqui eu tenho esse primeiro modelo, não é? Depois eu tenho já um segundo ali com uma interrogação. E aí? Aqui, vejam bem, a redação não apresenta aquele texto escrito que nós conhecemos e que deveria ter sido, né? Mas há um sinal gráfico de interrogação que ocupa o quê? 5 linhas da folha de redação, isto é, 3 linhas a menos que a quantidade mínima necessária para a redação. Então vejam, quem já passou por essa experiência? Eu, hein, professora, nunca passei, nem quero passar. Então, muito bem. Por isso que eu falei para vocês que é o nosso bate-papo, né? Aqui, nós temos o exemplo 3. Vamos observar primeiro a estrutura do meu texto aqui no exemplo 3. Aparentemente, deu aquela olhada assim rápida, opa, nós temos cidadania no Brasil. E aí começa a escrita. No Brasil existem, nos dias atuais, milhões e milhões de pessoas que ainda não retiraram sua certidão de nascimento. Tem a escrita do texto, veja se ele está de acordo com o que é solicitado. Além do ponto que eu vou colocar aqui para vocês, vocês podem fazer também outras observações, tá? Lembrando que vocês já têm aquele conhecimento das nossas competências, não é isso, segundo ano? O que aconteceu aqui? O que o candidato fez aqui no seu texto? Olha lá. A participante redige na linha 30, olha a sua última linha. O que ela fez? O seu nome por extenso, isolado do restante do texto. Trata-se, então, de uma prova assinada, que deve ser avaliada como formas elementares de anulação. Feia, tá? Olha aqui. Aqui nós temos as formas elementares de anulação. Vocês, alguém aí já cometeu esse deslize?
Então, aqui eu vou apresentando para vocês as formas que muitas vezes o candidato se engana ou faz porque quer, ou então ali acabou se enrolando, mas observem bem, tá? Nosso próximo exemplo, o que nós temos aí, segundo ano? Analisem com vocês. O que apareceu? Eu tenho a invisibilidade e desigualdade. Eu já consigo fazer toda a minha análise? Digam aí. O que vocês observaram? Vamos conversar aqui um pouquinho. O primeiro exemplo, ele apareceu como o quê? O exemplo 1. Ali eu tive umas 5 linhas, aí de repente aparece tudo rabiscado. O que será que vai acontecer com esse candidato? Depois, o exemplo 2, o que aparece para a gente? Lá uma interrogação. Qual a mensagem ali transmitida? Eu posso fazer isso? Será que eu estudei tanto, eu li bastante para fazer dessa forma? O exemplo 3, começa o texto, mas lá no final, o que apareceu? A candidata foi lá e assinou, né? E aí existem as formas elementares de anulação. Fui lá e assinei. O meu próximo exemplo aqui, o que aparece? A estrutura. O que você observou aqui de diferente, que chamou a sua atenção? Hein? Então, aqui vem vários exemplos para você perceber. Devo fazer? Não devo fazer? Eita, sem querer eu assinei meu texto. E agora? Vamos voltar aqui para a tela. Então, são os exemplos que vocês vão acompanhando. E aqui eu tenho o exemplo 4, invisibilidade e desigualdade. Atualmente, o número de pessoas sem cadastro no Brasil é alarmante. Faz todo o seu texto. Mas, ao final, olha aí, o que apareceu aqui de diferente para a gente? Encontramos a assinatura, pessoal, do participante em quais linhas? Aí essa assinatura utilizou 28, 29, 30. Aparece de forma isolada do restante do texto em formato de rubrica, né? Por ser uma prova assinada, ela também vai ser avaliada. Então, ela passa aqui pelo mesmo processo da outra avaliação, da outra redação, certo? E aí, marquem o feia, não é feia, é feia, que é a nossa forma elementar de anulação. Então, muito cuidado aí nesse momento, tá? O nosso exemplo 6. O que aparece aqui pra gente? Olha, eu tenho um texto, utilizou ali quase todas as linhas, né? O candidato utiliza 27 linhas, fala sobre o seu tema, começa assim: ainda existe, infelizmente, gente que não tem documentos no Brasil. E aí ele vai falando. Quando termina o texto, o que ele fez? Olha lá. 27, ele parou na linha 27, parou a sua escrita e assina SPA. E aí, turma? Vamos só observando, né? Então, esse exemplo 6 aqui será avaliada, lembra, feia, que são o quê? Quando você encontrar esse termo, formas elementares de anulação. Por se tratar de uma prova também assinada, pessoal, tá certo? Embora o participante inclua apenas as iniciais aqui, assina SPA, então não façam, não há necessidade. E aí você não precisa correr esse risco. No nosso próximo exemplo, olha, gente, vai aumentando aqui os exemplos para vocês. Existem, olha só, e aí realmente isso acontece. Às vezes, você está ali fazendo a sua atividade, né? E aí você tem mania de, eu quero fazer uma florzinha aqui. Aí vai fazendo a florzinha, vai fazendo o coração. Torna isso quase um hábito na sua escrita. Poxa, você se preparou tanto, você leu bastante, você compreendeu, você juntou ali naquela roda com seus amigos, com a sua turma, com o seu professor, para discutirem várias temáticas. Vai lá, faz o seu texto, a sua dissertação e lá no final, olha o que aparece. Eu vou lá e faço um gatinho, né? Por que isso aconteceu? Qual o meu objetivo em colocar lá o meu desenho? Pode fazer isso, segundo ano?
Não pode, né? Quando eu falei do exemplo das florzinhas e do coração, é porque às vezes você começa a fazer isso aí. Terminei minha atividade, eu vou encher o meu caderno lá com as minhas florzinhas. Terminei meu texto, ou então tem o fim. Não há necessidade, não precisa fazer isso, tá? Olha o que aconteceu. Fiz o meu texto, de repente o texto está até com uma ideia bacana, trouxe uma problemática bacana, teve bons argumentos, fez direitinho, mas ao final colocou aqui um desenho, um gatinho, né? Um gatinho, uma carinha, um coelho. Não precisa fazer isso, porque daí você vai passar pelo FEA, né? Que são as formas elementares de anulação. Vamos aqui voltar para o quadro. Então, não faça, não cometa, não desenhe coração, florzinha, não precisa fazer isso aí. O participante produz o texto escrito, mas também apresenta um desenho. Olha lá, o rosto de um gato com um pequeno coração ao lado. Olha, eu não tinha nem observado, o coração ainda está aqui. Então, tem o rosto do gato mais o coração ao lado nas últimas linhas, e por isso deve ser avaliado também como forma elementar de anulação. Não pode, né, gente? Então, muito cuidado aí nesse momento. Aqui, o que aparece também? Eu tenho um texto. E o que esse texto traz de diferente para a gente? Analisem aí. Esse é o 8º exemplo. Eu tenho as 30 linhas preenchidas. O que mais? Eu posso fazer a minha análise também nas competências. Mas o que tem de diferente? Então, vejam. A presença de um gráfico faz com que a redação seja avaliada como FEA também, formas elementares de anulação. Então, a nossa aula de hoje fica marcada aí como FEA, né? O gráfico mantém relação com o tema da prova, fazendo alusão com números diferentes. Então, mais um exemplo para vocês. E o nosso 9º exemplo. Olha, gente, o que aparece aí de diferente? Professora, mas esse texto ele está bem dividido, eu tenho a introdução, o desenvolvimento e o que mais? O que aparece de diferente aí para a gente? Eu utilizei, aqui você observa que nós temos 23 linhas escritas e a linha aqui, olha, quase no finalzinho, a 28ª, aparece Deus abençoe. Qual a necessidade na minha escrita, na minha folha de redação, que eu devo aqui colocar somente a minha estrutura e falar tudo aquilo que eu aprendi, todo o meu vocabulário, todo o meu repertório? O participante faz um pequeno coração no ponto de exclamação na linha 28. Esse procedimento configura desenho que deve ser avaliado como formas elementares de anulação. E aí eu repito aqui para vocês, nosso FEA, forma elementar de anulação. Tudo bem até aqui? Nesses exemplos? O que vocês acharam? Olha só, alguém aí na sala já cometeu? Eita, professora, eu peguei o meu texto, a minha folha oficial, aí eu errei tudo e entreguei do jeito que estava. Então, você já passou ali pelo primeiro exemplo, né? E aí, quem gosta de fazer aqueles desenhos, eu vou fazer um desenho aqui para o tempo passar, vou escrever alguma coisa e enviar. Hein? Vamos falar a verdade. Quem? Vamos ver. A turma da professora Kátia, sim ou não? Não sei, vocês vão falar, né? Então, quem já cometeu? Não, professora, não faço coração, não faço ali roxo, não assino. Gente, não há necessidade. A sua folha que você tem ali é para o seu texto, tá? Então, você tem 30 linhas para você aproveitar e colocar em prática tudo que você aprendeu. Você tem os textos motivadores, você vai ali fazer aquela leitura, separa no rascunho, vê direitinho e depois vai para a folha oficial. Imagina com o coração, né? E aí, será que é proposital? Será que é o hábito que você tem? Então, você já sabe que você não precisa fazer isso. E são as formas elementares de anular o texto, certo? Vamos ver uma outra situação aqui na tela. O que mais aparece para a gente aqui? Aquela anulação, pessoal, proposital. Como assim? Né? Então, o que pode acontecer aqui? Anulação proposital? Eu vou lá só para... não sei mesmo, então deixa eu ver o que vai dar. Há 2 tipos de anulação proposital, 2º ano. Quem já ouviu falar aí na sala? Alguém conhece? Então, vamos ver.
que se enquadram na situação. Formas elementares de anulação, FEA, que você já deve ter colocado aí no seu caderninho. O primeiro é quando o participante produz um texto com mais de 7 linhas ocupadas, mas desiste dele e, por isso, anula-o de alguma forma. Então, o que aconteceu aqui? Olha, o texto, como ele começa, batata, 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 e vai, depois o quê? Arroz. Qual foi a intenção do candidato? Né? Será que ele conseguiu? O que ele acha que ele conseguiu aqui fazendo o texto dessa forma? E ainda temos os desenhos. Ele desenhou o feijão, desenhou o arroz, a linguiça e a batata. Então, olha aí, gente. É assim que nós devemos fazer? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Qual é o nosso objetivo na nossa dissertação? Tá? E não criar ideias, né? Atenção, texto ilegível não é letra feia. Então, aqui também é um ponto que a gente chama a atenção, para vocês observarem bem. Um texto de leitura difícil não deve ser avaliado como formas elementares de avaliação, dado que não apresenta nenhuma das características de texto ilegível, ou seja, não é possível afirmar que a redação não apresenta sequer configuração de letras, o que ela não apresenta formação e palavras. Como assim? E agora? Tá aqui o como assim. O que nós vamos fazer? Quem arrisca aí na sala? Quem faz a leitura aqui pra gente? Eu tenho 29 linhas escritas e o que aconteceu? Hã? Olha lá, começa... Alguém consegue aí na sala? Vamos ver. Como que ele começa, como que ele termina... E agora? Negro no Brasil. Negro no Brasil, e com sede, e com C, desde, com as pessoas mais pobres, tem a... E aí vai, olha, na luta e não, mas eles têm, com, trabalha, nas... E aí, gente? Tem como compreender a escrita? Hã? Então, muito cuidado quando você for organizar as suas ideias. É preciso que tenha todo esse cuidado. O que eu quero transmitir? Eu vou trabalhar com os meus períodos, de que maneira? Com clareza, com coerência. E aqui nós temos como avaliar o título da redação. Mais um ponto aqui para gente. Antes de estudarmos como o título deve ser avaliado com relação a cada uma das situações que levam a nota 0, é necessário definirmos o que pode ser considerado título. Então, aqui ainda é uma dúvida muito grande. O que é considerado título? Vamos lá, aí na sala. O que é um título? Quando que eu tenho um título? Como que eu faço o meu título? Aqui nós temos para vocês palavra, expressão ou frase que antecede o texto do participante, identificada ou não como título, mas claramente diferenciada do texto. Não é assim? Vem separado ali, trazendo já uma ideia de início, como nos exemplos a seguir. Então, aqui nós temos: não se considera título o quê? Isso aqui eu acho bem importante vocês já colocarem aí, porque vocês vão praticar bastante, não só este ano, mas ano que vem também, e aí leva para a vida, né? Não se considera título, cópia da frase temática no início do texto, quando ela apresenta paragrafação igual à dos demais parágrafos ou estar na mesma linha do início do texto. Certo? Então, marca aqui para vocês. Mais um exemplo aqui, não é título. Olha o tamanho, pessoal. Eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas para colocar o meu título. E aí? É título? Não é título? Aqui nós temos invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil e vai embora. Aqui já passou do título, vocês concordam? Então, você tem aqui bem marcado que o que é considerado como título? É aquela palavra ou expressão, aquela frase que antecede o texto do participante.
Primeiro veio o meu título, depois eu começo todo o meu texto. Mais uma aqui. Palavra, expressão ou frase que sucede o texto, mas não é explicitamente identificada como título. Correto? Nesses casos, ela deve ser vista como uma frase desconectada do corpo do texto e a sua avaliação irá depender de sua relação com o tema ou a discussão do participante, certo? Aqui nós temos linha 16, da linha 16 a linha, vamos colocar até a 25. O que aparece para a gente? Olha lá, o que deveria estar lá no início, como nós somos acostumados, como ele é feito, normalmente, como que ele aparece. Aí eu me pergunto por que estatísticas atuais apontam que ainda hoje existem milhares de pessoas, principalmente da classe mais baixa, que não possui esse pedaço de papel. E a leitura vai sendo feita de acordo com a escrita, tá? Mesmo sendo que em dias atuais esse pedaço de papel você possa retirar gratuitamente e mesmo assim o problema persista e muitas pessoas ainda não têm o direito de ter. E aí vem, todos somos cidadão. Não é título, tá bom? E aí as outras avaliações vocês já podem fazer também. Todos somos cidadão. Eita, o que aqui eu já consigo avaliar, hein, segundo ano? Vamos lá? Bom, reflexão do participante sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho no exame. À medida que os exemplos foram colocados para vocês, olha só, à medida que os exemplos foram colocados aqui para vocês, segundo ano, você já começa a fazer aquela reflexão, não é assim? Olha, professora, eu cometi algumas vezes aqui esse deslize, ou então não, meu texto, ok, eu consigo fazer a minha produção, a minha dissertação, mas eu ainda, e nem vou, né, cair nessas situações. Colocar uma interrogação, entregar, colocar o título lá no final, na última linha, também não. Então, chegou aquele momento para a gente pensar o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que eu devo refletir diante do meu texto, certo? Vamos voltar aqui para a tela. E aí nós temos assim, quando você vê na tela aqui, vamos lá? E você acompanha aí, aqui nós temos exemplos de reflexões que os participantes tecem sobre a prova. Olha lá o que aparece. Essa prova deveria ser mais bem elaborada. Olha aí. Essa redação avalia pouco a minha escrita. Olha as reflexões que aparecem, né? Enquanto a minha preocupação deveria ser outra. Nossa, está impossível fazer essa prova esse ano. Exemplo de reflexão, pessoal, sobre o próprio desempenho na prova. Não sei escrever uma redação. Quem já passou por isso aí? Vamos esquecer esse lado, né? Tenho dificuldade com leitura, por isso não entendi qual é o tema da prova. Com certeza tirarei nota baixa nesse tema, pois não sei nada sobre isso. Então, nós não precisamos passar por essas situações, porque nós estamos fazendo o quê? Olha, quando eu volto aqui, com certeza, olha que forte, tirarei nota baixa nesse tema, pois não sei nada sobre isso. E nós estamos trabalhando diretamente várias temáticas para que você tenha na sua redação pelo menos uma ideia. Ai, professora, eu esqueci, deu aquele branco. Mas lá tem os textos, pessoal. Então não vamos cair aqui, né? E já afirmar, vou tirar nota baixa, não. Não vamos pensar assim. A redação deve ser avaliada como parte desconectada. O que aconteceu aqui? Eu tenho as minhas 30 linhas com aquela estrutura que vocês já conhecem, né? Quem aí na sala já fez? Quem fez lá no primeiro ano, como treineiro? Aquele que fez ano passado vai fazer esse ano, nós temos o nosso treineiro. Você tem a possibilidade de fazer sem aquela cobrança total lá do terceirão, tá bom? Vi essa estrutura, já sei que é a minha folha de redação. O que eu vou fazer com ela? Eu vou distribuir, pessoal, os meus parágrafos, tá? Então eu tenho, só para a gente relembrar, o que eu tenho? Eu tenho a minha introdução, confere aí.
que mais? Eu tenho o meu desenvolvimento. E aí eu tenho a minha conclusão, tá? Então eu vou utilizar minha folha oficial, porque eu tenho meu rascunho, que eu posso rabiscar, posso ali borrar, voltar, não tem problema. Mas quando eu for utilizar a minha folha oficial, nada de colocar desenhos. Eu vou aqui fazer um coração, eu vou fazer uma flor, não. O que aconteceu aqui com esse texto? A redação deve ser avaliada como parte desconectada. O candidato veio, fez o seu primeiro parágrafo, e olha, eu não estou olhando as competências, tá? Só a estrutura aqui para a gente ter uma ideia. 3 parágrafos, não li, mas eu estou observando aqui a estrutura. Mas aqui na linha 22, olha o que ele fez. Observação. Eu sei que eu vou tirar um 0 nessa redação. Aí eu pergunto para vocês, qual é o meu objetivo? O que eu acho que eu vou ganhar fazendo isso aqui? Será que eu vou querer sensibilizar o meu avaliador? Né? Então, gente, é o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe vários exemplos do que acontece, aquelas formas elementares de o quê? De anulação. Existem coisas que são, parecem engraçado, mas não são engraçadas, elas são absurdas, não é assim? Então você se prepara, você lê, você conhece. E outra coisa, o meu texto dissertativo, ele vai ter um bom desempenho partindo da minha leitura. Ai, professor, eu decorei todas as competências. Decorou? Mas e aí? Será que decorar é o caminho? Eu jogo a pergunta para vocês. O que vocês respondem aí aqui para mim? Será que decorar é o caminho? Não. Você pode fazer aquele tão falado casamento que eu sempre falo. A minha leitura com a minha estrutura. Tudo bem? Gostaram, então, desse nosso bate-papo, que foi mais um bate-papo para a gente conhecer o que muitas vezes acontece, o que os avaliadores recebem, tá? Não vou conseguir lá no final. Aí ele assina, faz um coração, faz uma flor. Ah, esse tema estava muito difícil. Então, são formas que vocês não cometerão, não é verdade? Muito bem? Então, por enquanto, eu vou deixá-los, mas eu retorno para falarmos mais um pouquinho sobre a nossa produção, certo? Tchau, pessoal!